Então, boa tarde, pessoal. Começando a nossa 9ª reunião do grupo temático Marxismo e História Social das Religiões, do LIER. Nós chegamos aí ao final de 2022 e ao final da discussão da tese do professor Romero Venâncio, né, a crítica da religião em Marx, 1840-1846. Dado aí os desdobramentos das últimas semanas, o que a gente conseguiu fazer, ficou para hoje a gente fechar o debate do capítulo 2 e capítulo 3, que era o final da tese, né? Que vamos dizer, são os capítulos menores também. E aí eu já quero propor, assim, que em vez de a gente fazer que nem a gente fez nas últimas semanas, que fiquei eu aqui lendo o meu fichamento e a gente comentando, vamos fazer hoje uma pistolagem geral, aberta, debatendo assim o capítulo 2, vamos tentar ver se a gente debate, mas não precisa ficar ali eu seguindo o fichamento, né? Porque aquilo fica bem cansativo e eu imagino que para vocês também ficava. Aí a gente pode talvez ir pontuando aí nas leituras que cada um fez, o que quer comentar, e a gente vai comentando juntos, porque eu acho que fica talvez mais dinâmico, menos chato. E depois a gente pode fazer uma avaliaçãozinha aí de como é que foi essa experiência e como é que tá as nossas perspectivas para o próximo ano, porque eu sei que cada um aqui está com seus compromissos de pesquisa específicos e a gente também depois vai ter reunião do LIER só semana que vem, na quarta-feira, para poder também pensar o LIER, uma programação do laboratório. O nosso grupo de Igreja e Ditadura também tá com seus compromissos de estudo específicos, né, que a gente vai encerrar ainda também dia 16. Então eu sei que parece que a gente está trabalhando mais ou menos, fazendo muitas coisas meio paralelamente e tudo tem tudo a ver com tudo, né? E aí de repente a gente se organiza de alguma forma no próximo ano para que as coisas combinem mais e a gente percorra aí um caminho mais menos picado e mais articulado. Nós vamos ver aí, dependendo de como vocês avaliam isso, beleza? Então vamos começar. Capítulo 2, a crítica da religião em Marx, 1840-1846. Só para lembrar então, a primeira parte da tese toda é a fundamentação crítica marxiana da religião, né, com todo o debate da filosofia grega até chegar em Feuerbach e Hegel, que foi o que a gente desenrolou da semana passada. Oi, Fia, que está rindo? Eu estou reparando que no índice faltou o E da religião. É muito engraçado isso. A gente escreve 1.500 vezes e não vê essas bobagens, né? No índice, a palavra religião está sem o E, no capítulo 1. Nossa, é verdade, gente. Que coisa. Mas que a gente lê e a gente nem enxerga essas coisas, né? Faz parte. Aqui vocês perceberam, né? Quando eu fiquei falando, no capítulo 2 está faltando debate. Porque realmente o professor ele não conseguiu fechar todos os textos que ele indicou que ia fazer o debate, né? É isso, vocês perceberam isso? Eu não tô doida, né? Ele falou que ia discutir das obras do Marx de 1840 a 46, o editorial da Gazeta de Colônia, a tese de doutorado, depois manuscritos de Paris, questão judaica, Sagrada Família e ideologia alemã. E desses todos, de fato, ele falou sobre o editorial da Gazeta e a tese de doutorado. Então, os manuscritos, a questão judaica, Sagrada Família e ideologia alemã ficou. E tem uma parte no texto que ele fala assim, como foi dito lá no debate. Então eu fiquei pensando, bem, esse arquivo, ele de fato talvez foi para a internet incompleto. Ele talvez tenha corrigido a tese, tenha trazido lá toda a discussão, mas na hora de subir ou entregar lá, pode ter ido o arquivo equivocado, faltando texto, mas enfim. Não sei, a gente teria que perguntar para ele, né? Mas, enfim, finalmente também chegamos, então, na parte em que ele vai discutir, de fato, qual é a crítica do Marx, né? Então, se já ele pegou todos os pressupostos possíveis e imagináveis do debate que o Marx está fazendo e com quem está fazendo, aqui ele vai tentar, então, sistematizar uma análise marxiana para a religião. E aí, o primeiro ponto, né, que a gente destacou, a religião é uma forma de alienação. Então é isso que ele vai discutir a partir dessa trajetória toda, pelo menos aí dessas obras
primeira parte aí da experiência histórica do Marx, né, que é o chamado Jovem Marx, que aí eu trouxe algumas outras coisas aqui que eu estava lendo que eu queria comentar com vocês sobre isso, tá bom? Então, sobre isso eu marquei aqui um pouco dessa argumentação que ele trouxe, das preocupações que ele estava para fazer essa discussão ali no período da tese, né, que a gente já havia comentado aqui, né, que ele está produzindo em 2010, então ele fez ele estava pesquisando ali, né, no início dos anos 2000, e ele vai mencionar que entre 2005 e 2007 vai ter um aumento de publicações sobre ateísmo, né, nas livrarias. Ele vai mencionar um texto do Bento XVI fazendo a crítica ao Marx, né, um texto chamado Isp Salve, né, e ele vai falar que um dos grandes problemas é esse ateísmo marxiano, que seria o erro de Marx, né, um materialismo, essa crítica ao socialismo real também que ele vai fazer. Ele vai mencionar ainda o impacto das novas publicações da Boitempo e da expressão popular, no sentido, né, de trazer a público novas traduções das obras do alemão direto para o português, né, de Marx e Engels, e ainda insistindo naquele contexto lá das questões em torno do fundamentalismo religioso e de uma crítica que deve ser feita ao fenômeno religioso, uma crítica contundente, afinal de contas não dá só para ficar no elogio da religião. E aí isso, né, Wellington, a gente tinha conversado lá no minicurso com a galera, né, quando a gente fez a primeira atividade do minicurso, dessa possibilidade de a gente fazer essa crítica da religião. Então a religião vai aparecer aqui como fenômeno sócio-histórico. Isso, segundo o Venâncio, é a originalidade de Marx, né, a compreensão que ele vai trazer sobre o fenômeno religioso, e seria de fato uma compreensão materialista da história. Aí, só para essa introduçãozinha aqui, eu marquei o seguinte, que ele fala na página 108. Esses textos que ele se propõe a discutir, né, em nenhum desses textos citados encontraremos uma teoria da religião, no sentido hegeliano. Por isso não temos a pretensão ilusória de encontrar um conceito de religião em Marx, no sentido metafísico do termo. Porém, também não partilhamos da ideia que em Marx há uma crítica meramente panfletária ou jornalística da religião, ideia já dissipada na primeira parte do trabalho. Manteremos a hipótese central, a saber, há uma tradição satírica e tem seu ponto mais alto nas leituras de Hegel e Feuerbach, naquele contexto alemão do século XIX. Então, praticamente essa é a tese dele, né? É a hipótese central, quer dizer, a tese que ele defende na tese. O trabalho dele, ele percorre, tenta demonstrar isso, essa afirmação que ele está fazendo, né? E aí, o que vocês falam dessa primeira introduçãozinha aí? Outras coisas mais do texto, gente. Como eu falei, vamos fazer uma pistolagem aqui geral, porque senão vai ficar eu aqui lendo um fichamento. Levantem as mãos, abram o microfone. Ótimo. Tá me ouvindo? Tá um pouco baixo. Agora tá ok? Melhorou muito. O que eu achei, assim, fazendo então uma apanhada geral mais interessante no texto é como ele vai pegar essa tradição de religião desde a antiguidade grega, mas como Marx vai repensar isso aí para a realidade alemã ali do século XIX. E aí a gente vai pensando também sobre a nossa realidade, a crítica da religião agora no século XXI, né? 2 depois. Como é que a gente pensa aí, principalmente tendo uma conjuntura tão única como esse surgimento do neopentecostalismo brasileiro aí, com mesclas aí até de cultos de matriz africana também, né? E tentar pensar em si como é que como é que eu digo assim, como é que essa relação do capital tem um termo que fala teologia da prosperidade, né? Como é que ela entraria aí, né, nessa característica? No caso do texto aqui, e aí já pega mais o capítulo 3, quando ele vai falar essa coisa, tem uma parte que ele fala, um fragmento, não lembro onde eu anotei, que ele fala que a religião, ela aparece assim como meio que um elemento amansador das massas. Você se comporta aqui, a sua recompensa na vida seguinte vai ser justamente porque você aguentou com resiliência a existência aqui e tal.
E agora parece que a ressignificação ela tem isso ainda, mas ela também pega uma coisa muito mais do financeiro, né? Do material. Você vê que a religião ela já não está mais só nesse negócio como é que eu digo? Não sei se eu estou falando besteira, mas naquela coisa do ópio, só de ajudar a sustentar as dores. Mas ela também assume uma materialidade na medida em que é prometida a prosperidade de bens em si, entende? Já pega aquela coisa ali do endeusamento do dinheiro e tal, que ele vai falar tudo ali mais pra frente também. Só dando um pontapé aqui da minha parte. Isso, o Marner já foi puxando da alienação ao fetichismo, né, Marner? Que é o debate do capítulo 3, né? Wellington, Séfora, comentários iniciais? Eu não tenho muitos comentários, não. Eu não estou me sentindo muito competente nem para escutar a discussão de vocês, quem dirá para comentar. Ainda estou começando a entender. Eu vim mais como observador. Tinha falado para a professora pela manhã. Ficaria mais como observador hoje. Mas é observador palpiteiro, porque a gente já fez essa discussão aqui lá no minicurso, então você sabe as coisas de cabeça. Marne, então vai ser nós bater uma bolinha aqui, depois a gente fica puxando esse povo. Porque assim, gente, para não ser muito, ficar naquela coisa de pegar, mastigando o texto, eu acho assim que o que a gente aproveita desse material, né? Eu sempre fico pensando nisso. E o que o Marne falou de tentar já puxar para a nossa realidade aqui do século XXI, porque imagina assim, ele está fazendo um esforço de tentar sistematizar onde que a gente pode pegar o método marxiano e aplicar então na religião, no entendimento da religião como um fenômeno sócio-histórico. Então a gente já discutiu aqui muito nessa primeira parte toda do trabalho dele, que é uma insistência na disputa entre idealismo e materialismo, da gente entender a religião não como metafísica, não como transcendência, mas como um fenômeno que se originou das relações sociais, que se originou historicamente em determinados contextos. Então essa coisa da gente pressupor, desse pensamento marxiano, que não dá mais para olhar para a religião, para a teologia e simplesmente enxergar o debate que essa religião e a teologia ela vai colocar e trazer de si mesma, sem considerar de fato o tempo histórico e as condições concretas que essa religião tem. Então essa parte aí do 2.1, que é as notas metodológicas, que foi o material que lá no minicurso eu e o Wellington a gente apresentou para os colegas, numa tentativa de enxergar, numa perspectiva de história social das religiões, como que daria então para aproveitar esse método, né? Então, se primeiro, nenhuma religião opera no vácuo, a gente entender isso, que não dá para pensar, começar a estudar qualquer comunidade religiosa sem entender que essa comunidade está situada num contexto humano específico. Quer dizer, o espaço geográfico, o momento histórico, o meio ambiente social concreto, né? Que é uma invenção de seres humanos em um determinado momento. Então isso parece uma coisa quase meio óbvia hoje em dia, com a produção sociológica, antropológica que a gente tem, pelo menos normalmente, vai partir do pressuposto que é uma produção humana. Mas nas ciências da religião, isso não é assim tão claro. E eu acho que o debate dele também é muito com as ciências da religião, porque ele implica muita galera da ciência da religião. Quando ele fica falando, não dá para ficar fazendo só elogio da religião, né? Porque a gente entende que é um movimento aí, que é um longo debate, né? Lógico, da gente valorizar outros saberes que não esse universo do racionalismo ou da racionalidade do tipo europeu, que é aquela crítica que você vai fazer ao iluminismo, né? Aquela coisa da razão só, que explica o mundo, então tudo, né, tá em torno da razão. E isso, de uma certa forma, tratolar ou passar por cima de outras experiências históricas e culturais que tem outras formas, talvez, de relacionar e de pensar essa relação da materialidade com a espiritualidade. Então, essa é uma crítica pertinente que vai ser feita, por exemplo, na desconstrução da questão da secularização, do desencantamento do mundo a partir da análise de Weber, né? Então, a gente já discutiu isso no Lier, acho que em outros momentos,
né? Quer dizer, o desencantamento do mundo ele nunca se realizou plenamente nessa sociedade industrial e burguesa, tal como se previa, né? Então, acho que o cuidado metodológico que a gente tem que ter é entender que essa crítica da religião, entender essa religião, e aí é que tá, né? Não necessariamente nós aqui deveríamos assumir a tese de que religião é alienação. Notem, a gente tem que ter muita consciência disso. Porque se eu vou partir do pressuposto de fato e achar que religião é alienação, e aí, o Marney, volta aí no debate que você fez da teologia da prosperidade, né? Porque é aquilo, né? Se eu for pensar só como alienação, a teologia da prosperidade é um excelente exemplo. Porque ela vai estar encobrindo no manto religioso relações econômicas ou socioeconômicas do modo de produção capitalista. E ela vai estar sacralizando ainda por cima um modo de produção, um sistema exploratório, né? Vamos dizer assim, na exploração da mão de obra. Porque o capitalismo ele está sagrado ali como, né? Então eu vou vencer dentro do capitalismo, eu tenho que demonstrar meu poder econômico, ter um carro, ter emprego, ter dinheiro, porque isso demonstra que eu sou salvo, demonstra que Deus me abençoou. Então essa relação entre a graça divina e o prêmio material, né, tá dado ali na teologia da prosperidade de uma certa forma. Então aí é complexo a gente pensar isso, porque essa alienação, como a gente já discutiu aqui milhões de vezes, na dialética nunca funciona só como uma coisa, ou alienação ou não alienação. Você tem os movimentos da dialética aí, dos contrários, das contradições. Pode ser e pode não ser. E em certo contexto em certo contexto não é. Num contexto de periferia, em que a galera tá fodida, sem emprego, se junta lá na igrejinha e fica naquela coisa meio coaching ali, mas você gera uma certa energia de articulação, de organização, de auto-organização, que de repente pode ser positivo. Se eu vou dar emprego por irmão, né? Fala, né? Não, essa parte que a senhora falou aí que eu ia falar justamente isso, na periferia e tal, mas a gente vê que ele fala até aqui, pegando ali, citando a página 110, mas já no finalzinho, que ele vai falar ali, pensamento marxiano, a religião, quando pensada enquanto uma realidade social socialmente situada no determinado contexto, ela vai estar ali em sua materialidade limitada pela conjuntura e tal. E a gente vê justamente isso, porque você tem essa teologia da prosperidade com diferentes aplicações de acordo com os âmbitos e os nichos ali das classes sociais. Você vê uma igreja universal aqui, por exemplo, que ela tem aquelas sessões de descarrego, e ele fala isso até na frente, se não me engano, né? Um não avanço, uma pobreza, uma miséria pode ser atribuída a um demônio. Se eu não me engano, é aqui, né, nesse texto que ele fala, mas acho que é aqui que eu li faz um tempinho, o terceiro capítulo. Aí o que acontece? Ele fala justamente isso. Você tem um mal social ali, a pobreza, por exemplo, sendo atribuída a um demônio que pode ser exorcizado através de um determinado rito religioso. E ao mesmo tempo você tem uma igreja universal que tem a sua vigília dos empresários, que aí já entra uma outra abordagem ali, interpretação bíblica. Então você vê ali que aquele joguete ali, uma ação muito bem definida, de um grupo muito bem específico, voltadas com um discurso adaptado para as diferentes realidades sociais que estão ali em contradição, entre elas e a igreja como mediadora e ao mesmo tempo aproveitadora disso. É interessante pensar como é que tudo isso, nesse jogo da dialética, né, como é que tudo isso se relaciona e tem suas contingências, né? Sim. E aí, nesse caso que você mencionou, você tinha falado antes a coisa da Universal trazer elementos ritualísticos das religiões de matriz africana, né? É isso, os caras pegarem ritos e as entidades e inserir dentro do esquema deles
ressignificando aquilo, dando uma dimensão de demônios, né? E transformar elas num mecanismo que você trabalha internamente, na própria religião, é uma dialética. Ela não necessariamente vai trazer uma superação positiva, uma supra-assunção positiva, pelo menos no sentido que a gente entende, né? Quer dizer, ela vai reafirmando uma demonização, estereótipos, né? Cria violência em relação às religiões de matriz africana, mas ela reforça no sentido de que aquela crença no Exu, ela está reforçada ali ainda, ela continua. Só que o Exu, em vez de ser o orixá que vai te atender, ele é o demônio, ele está te atrasando. Então aí, veja que você tem uma elaboração, né, das contradições aí dessas formas como eles elaboram isso. Porque, gente, qual que é a característica mais forte, vamos dizer, neoliberal dentro da teologia da prosperidade? Mercadoria. Religião é mercadoria. Né? Então, eu vou consumir a religião também, eu vou consumir os rituais, os ritos, eu vou precisar, vamos dizer assim, a relação que eu vou ter com aquele elemento religioso está mediada pela mercadoria, pela forma como é feito. Então, o dízimo ele tem um papel ali de como é que chama? Troca, né? Troca comercial mesmo, eu vou comprar, né, aquela coisa. E aí é muito doido, porque Lutero mais ou menos se deu na base da crítica a isso, né? Da venda de indulgências, fazia parte também daquele sistema, né? Mas enfim, viajamos aqui. Oi, Marcos. Nesse sentido, eu fazendo as leituras, né, aí vai dando aqueles devaneios ali que a gente vai fazendo, aquelas ilustrações. E eu fiquei pensando até no sentido de como as atribuições do inferno, dos demônios, né, como os domínios do diabo se alargaram com essa visão do neopentecostalismo. Porque agora não é mais a colheita que estragou, a água do poço que não está própria para consumo, que é obra do demônio, a tempestade, o furacão, a peste. Você vê também que os males atribuídos à ação demoníaca são os males que são inerentes ao próprio sistema capitalista. É como se houvesse meio que uma purificação do sistema, não há uma crítica a ele. A igreja não vai enxergar as igrejas, né, o pentecostais especificamente, não vão enxergar o problema da estrutura do sistema em si. Elas vão pegar aquilo que há de ruim nele, que é intrínseco a ele, vão jogar na conta do diabo. É o demônio que está agindo na sua vida, não deixa você prosperar, não sei o que e tal. E ao mesmo tempo, ela incentiva a propagação desse sistema, a perpetuidade dessa coisa predatória nociva que ele tem, focando justamente nesses valores de competição e tal, porque você está melhor na fé do que o outro irmão, porque a vida dele está ruim, porque ele pecou, e você está melhor porque você é um abençoado diante de Deus e tal. E outros valores vão sendo deixados para trás até, né? Já tem toda essa mercadorização, né, da coisa, foi tudo atorrado com o mercado e tal. E aí eu achei interessante, porque parece que a religião presta um serviço de purificação do sistema capitalista. O que é ruim do capitalismo é aquilo em que o diabo está agindo na sua vida, ou os demônios, né, por causa do seu pecado e coisa do tipo. Pois é, isso é interessante mesmo. Agora, no sentido assim, talvez mais amplo, porque se a gente pensa em termos metodológicos, como ele está apontando, então a religião não opera no vácuo, ela está numa realidade social específica, num contexto específico. E aí ela não trabalha sobre matéria social informe, então a religião opera, em cada caso concreto, uma sociedade já estruturada, né, construída historicamente na ação humana, no seio de a mesma forma de produção determinada, né? Então toda religião, em cada caso concreto, existe e funciona num modo de produção societal concreto determinado. Então não age abstratamente, ela sempre age dentro dessas condições que ela tem. E aí quando a gente pensa assim, por exemplo, Igreja Católica, que é uma instituição que existe há muito tempo, e aí eu sempre lembro da crítica dos socialistas à Igreja Católica no século XIX, né? A galera ia falar que é isso, né? Os padres, eles vão ser
legalistas com o rei, né? Regalistas com o rei, vão virar burgueses com a burguesia, e depois os operários eles vão querer fazer a revolução com os operários. Então essa coisa da igreja se adaptando de acordo com as circunstâncias, de acordo com quem tem o poder, quer dizer, quem está ali no controle do poder. Então a gente sabe que não é totalmente assim, quer dizer, não é que isso não aconteça sem tensões e sem conflitos, quer dizer, essa readaptação, recolocação da instituição católica, ela vai mudando, quer dizer, o corpo estrutural, institucional, ele também se adapta, mas ele vai mudando ao longo desse tempo todo. Mas ele não dá para a gente dissociar o que é a constituição histórica dessa religião sem entender que ela é assim porque ela foi passando exatamente por todos esses processos, né? Não existe outra forma de você entender, apesar daquilo que ela vai dizer sobre si mesma. Então isso é outra coisa, lá na página 114, né, que fica como a chamada. A religião não se explica a si mesma. Wellington, querido, diga. Lembra muito, na verdade, o livro do Maduro, né? Do Otto Maduro, algumas afirmações. Eu até menciono uma nota, né, o Maduro e tal, mas é bem na mesma linha, quase. A senhora falando aí, porque não li, tá, gente, esses 2 últimos capítulos. Então, mas é como se eu tivesse citação de Maduro, praticamente, só citações de Maduro. Enfim. Mas uma outra questão interessante também é pensar nessa luta interna também, nessa disputa interna que tem dentro das instituições. Eu gosto muito eu acho que eu falo bastante do livro da Jessie Jane, mas eu gosto muito do início, na verdade, mesmo antes de ela analisar os círculos operários, porque quando ela vai analisar as encíclicas ali do que vai originar a doutrina social da igreja, ela começa a demonstrar como essas encíclicas, na verdade, que são os discursos, e aí a gente pode pensar na questão desse discurso enquanto ideológico, mas esses discursos refletem tensões que estavam ocorrendo ali dentro de grupos internos da Europa, que estavam disputando. E esses documentos, na verdade, que aparecem como uma voz única do Papa, na verdade, é tentando apaziguar ou, pelo menos, chegar num consenso dentro da disputa de determinados grupos, né? E que, no fim, vai acabar gerando um corporativismo, né? Ali no início do fim do 19, início do 20. Mas é pensar nessa disputa, que eu acho que essa é a grande questão. E como a igreja, e aí não só a igreja católica, mas a professora deu o exemplo da Igreja Católica, e eu acabei lembrando desse debate feito pela Jessie Jane, mas de como as outras religiões também, e eu acredito que a neopentecostal também, que o Marlin está trazendo exemplo, também está perpassada por esses conflitos e por essas tensões sociais. Dentro desse contexto histórico específico que a professora tem pontuado diversas vezes, e de fato acredito que essa seja a maior contribuição, que é pensando lá a citação de Marx, ideologia alemã, que não é a consciência que explica a realidade, mas a realidade que explica a consciência. Se a gente pensar no que Marx está debatendo sobre a teologia da prosperidade, exatamente faz o inverso, né? Que é a questão do estranhamento. É pensar que o discurso religioso, ou seja, a consciência, no sentido de ideologia, aqui, de vale, que seria uma falsa consciência, iria explicar a realidade. Então, esse processo de estranhamento, que pode ocorrer, como bem a professora frisou e como o Marlin está frisando, e também pode servir, em certas medidas, para contrapor e elucidar, né? Eu acho que o momento político que nós vivenciamos, pelo menos na minha breve vida enquanto cidadão, eu nunca percebi o debate político, eleitoral, está tão em torno da religião quanto esse ano, de 2022. Desculpa o barulho aqui. E aí pensar que nós tivemos um pastor, né, eleito aqui, São Paulo, acho que foi de São Paulo,
pastor deputado, né, um pastor deputado com um discurso muito próximo à teologia da libertação, com um discurso emancipador, e que ele conseguiu também estar presente ali em Atos e compor essa frente democrática, enquanto nós sabemos que do lado oposto, bolsonarista, você tinha todo esse discurso de falsa consciência, se pensarmos assim, de estranhamento na luta de classes. E eu não vou lembrar o nome do professor, mas tem um professor que diz que a luta de classes ela se faz de forma mais premente na disputa política. E aí, se nós pensarmos nesses dois embates, evidentemente que não estou colocando aqui o Lula ou o setor progressista como emancipatório, mas como uma ala que pelo menos favorece mais a classe trabalhadora, a gente tem aí, pegando essa primazia da luta, mais premente da luta de classes, e vê o papel importantíssimo da religião, porque os dois compraram esse discurso. Ninguém estava, nos últimos debates, você não tinha um debate de projeto político, mas era um debate muito mais moral, muito mais... até o Lula passa a falar, não, eu também defender a questão religiosa, sou cristão, tal. Enfim, como isso é importante, né? Mas cada um com a sua leitura também, cada um com a sua devida leitura da religião. Pois é, isso aí. Séfora, quer dar palpites? Séfora não quer dar palpites. O Wellington falando, eu me lembrei da defesa de dissertação que eu participei ontem, do aluno da professora Michele, o Sidney, que defendeu sobre a bancada evangélica, né? Ele estudou a bancada evangélica dos anos 70, 80, ele pegou. E aí o título ficou bem bacana, que ele colocou assim, várias igrejas, uma bancada, como uma pergunta, né? E aí foi falando, ele buscou assim, fazer uma identidade de quem era a galera, quem eram os deputados evangélicos, aí das diferentes denominações, ele identifica quem era, quais os partidos, a orientação política, se era conservador, se era progressista. E aí a gente vê um quadro muito múltiplo, de fato, desse espectro, quer dizer, as igrejas evangélicas protestantes tradicionais, né? Você tem uma variação muito grande de posicionamentos políticos. O problema é que, quando chega na pauta moral, a galera fecha corpo em alguns temas que são, de fato, temas complicados, como as questões dos direitos reprodutivos da mulher, questão da homossexualidade. Mas assim, ele ali faz no contexto histórico algumas coisas interessantes, né? Mas aí o Wellington falando que ele como jovem, né? Primeira vez que ele vê tanto assim, essa presença da religião, que ela sempre esteve presente. Se a gente for olhar os jornais passados, e como eu estudei a década de 70 para frente na dissertação e no doutorado, a religião está muito ali também. É que talvez o espaço que a gente tem hoje midiático de informação e o crescimento das bancadas religiosas, né, vamos nem falar bancada evangélica, mas a bancada religiosa, ela cresceu tanto que isso aparece para a gente realmente numa outra dimensão. Porque se a gente for pensar as políticas que estão ali e vitórias muito específicas que eles tiveram lá na década de 70 e depois na Constituinte, que interferem até hoje. O trabalho do Sidney é interessante nesse sentido. Por exemplo, a coisa da presença da Bíblia. Olha aí a Bíblia, Séfora, recepção da Bíblia no Brasil. A Bíblia católica, cristã, né? Ficar aberta lá no plenário da Câmara para que todos possam consultar livremente quem quiser e fazer uso dela durante a plenária, na tribuna. Então, cara, como é que o seu Estado é laico? Se você insere a Bíblia como parte do ritual político, né? Então, desse espaço político. Outra coisa assim, que ele analisou, que é bem interessante também, os discursos proselitistas dos deputados pastores durante... Em vez de você debater a lei, o cara pega e vai pregar. E aí vai falar mal da religião afro-brasileira, vai dizer que é coisa do demônio, na plenária. Né? E aí tá tudo bem. Então você imagina o estrago disso.
né? O estrago disso. Fica a dica aí, o trabalho do Sidney, quando ele terminar, fazer agora as últimas revisões e entregar, porque a parte que ele vai falar de um certo legado dessa bancada evangélica, né? Acho que é provocativo, assim, ele consegue fazer uma crítica interessante. E ele é pastor, né? Ele é pastor do PT, lá na Bahia, em Paulo Afonso, foi candidato a vereador lá nas eleições. Uma briga danada lá com os outros pastores, agora nessas épocas de bolsomínios. Então, é rico, é bastante rico isso. Eu acho que a metodologia que o materialismo histórico, pelo menos assim, se a gente for pensar na proposição de observar essa religião como fenômeno sócio-histórico, realmente eu acho que é muito rico, e eu acho que isso dá uma dimensão, que é o que ele vai defender ali na tese também, né? Que é aquilo de poder fazer uma crítica da religião que tem uma pertinência e que não significa desconsiderar, né? Mas significa você ir na raiz das questões, né? Porque é isso que a crítica em Marx significa, né? Você ir na raiz, né? Ai, meu estômago. Mais comentários, meu povo. Porque, assim, talvez quando se fala em crítica da religião, talvez fique pensando como se fosse algo antiético às vezes, né? Mas crítica da religião, penso eu, pelo que se propõe, e aí talvez eu esteja falando óbvio, né? Falar o óbvio nunca é legal. Mas perceber, por exemplo, como bem o Marne colocou, como a religião ela pode servir para legitimar o Estado neoliberal. Então, fazer essa análise como um fenômeno sócio-histórico e como, em 2022, a religião, determinadas religiões neopentecostais e até alas do catolicismo servem para legitimar o capitalismo neoliberal, essa seria a crítica da religião. Ou pensar como ela serve para disciplinar a questão do trabalhador na indústria, nos círculos operários, aqui no Brasil. Mas aí também, por outro lado, é pensar também a experiência, né? A recepção. Porque esses sujeitos, eles não são tábulas rasas, vamos dizer assim. Então, por que eles aceitam? Por que eles aderem a essa teologia da prosperidade? Por que eles aderem à Igreja Universal? Porque aqueles sujeitos ali dos anos 30 a 64, aderiram aos círculos operários, à ação católica, porque depois eles vão aderir à teologia da libertação, porque tem essa virada da questão social. Então, eu acho que também tem que passar essas duas questões, na verdade, né? Esse ethos, ou essa ideologia, mas também o porquê da aderência desses sujeitos. Porque senão a gente fica numa análise mais do discurso da instituição e não chega aos sujeitos históricos. Né? Ou senão fica como simplesmente, que eu não gosto, como se eles tivessem uma falsa consciência. Isso eu realmente não consigo aderir ao marxismo. Nesse ponto. Pois é. Porque, assim, isso que o Elton falou é importante também. Desculpa, Marne, deixa eu só fazer um comentário. Porque é claro que, às vezes a gente fala e parece assim, que alguém bolou um plano maquiavélico, é sempre aquilo, né? Tem um plano maquiavélico de dominação e aí os pobres inocentes serão levados, né, para o caminho do mal. Não é isso, gente. A questão é que quem elaborou isso tudo, esse discurso, essa ideologia, são seres humanos concretos na sua realidade concreta. Então, quem pensou a teologia, o dogma, né, os critérios da fé, foram pessoas históricas concretas. E aí, é lógico que dentro dessas ideias todas está permeado dessas contradições da sua experiência, porque se não fosse assim, a teologia também não mudava, né? A teologia também vai mudando. A recepção que o Wellington está falando na experiência, porque se a comunidade religiosa ela procura conformar alguns elementos, valores, discursos, práticas,
vivência ali comunitária junta, de como a gente faz, como a gente vive, quem a gente é, o que nós entendemos, como nós fazemos o nosso culto a Deus, tudo isso tem um nível, é lógico, de elaboração que é cotidiana e que ele vai sendo ao longo do tempo, de uma certa forma, institucionalizado ou não, colocada como elemento fixo ou não, depende. Então, aí vai depender da religião que a gente está falando e de quando a gente está falando, né? Porque qual que é o nosso problema com essa coisa que o Wellington disse aí da alienação? Não, foi outra palavra que você falou, Fio? Falsa consciência. Essa coisa da falsa consciência. Porque a gente está num sistema X, a gente vive na sociedade burguesa. E isso que a gente vai talvez identificar como uma certa falsa consciência, significa simplesmente a gente não enxergar como que nós, indivíduos, ou nós, grupo, funcionamos dentro dessa estrutura mais ampla. A gente não enxergar, talvez, na nossa prática religiosa, o que ela tem a ver com o resto da sociedade. Isso é uma coisa que eu estava comentando com o Sidney ontem lá na banca, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, gente, porque é entre nós, né? Eu estou falando do colega, mas assim, é todo respeito, eu não estou aqui falando mal do colega, não, nem do trabalho dele. Esse discurso contra as religiões afro-brasileiras, de demonização das religiões afro-brasileiras, que aparece lá na fala dos pastores deputados, ele coloca lá no trabalho a nota de rodapé. Então aqui o termo macumbeiro é pejorativo. Mas ele não explica mais nada. Tipo, o que é macumba, o que a palavra quer dizer, quando é que ela era usada, quem foi usada, por que é pejorativo. Sabe assim? Falta o contexto para você dizer o porquê. Porque isso é sempre a grande questão. Essas elaborações todas, elas não são inocentes, há consequências concretas nessas relações. Então, o jovem pastor ou o jovem evangélico, que ele é doutrinado, ele é não vou nem dizer doutrinado, ele é socializado dentro da comunidade religiosa dele, que o protege, que o ensina, que o educa, que sabe, cria ali todo aquele ambiente, que de repente vai botar lá na cabeça dele certas ideias, ou ele vai aprender certas ideias em relação ao modo de produção, vai aprender certas ideias em relação às religiões afro-brasileiras, ele talvez não relacione o que ele está aprendendo como uma consequência para o outro. A relação com o outro, diferente de mim, às vezes não é estabelecida. Isso é uma falsa consciência. Porque a sua comunidade religiosa não é a única do mundo. Você não é, a sua verdade não é a única do mundo. E aí que é a dificuldade nesse ambiente da democracia pluralista e diversa. Aí eu fiquei insistindo lá com o coitado do Sidney, para ele explicar em nota de rodapé as consequências concretas do discurso contra as religiões de matriz africana. Porque não vai ficar só lá na tribuna. Isso adentra o tecido social, isso vai nas bases ali, isso se torna violência. Preconceito, reprodução do racismo, etc, etc, né? Aí eu acho que talvez o debate da falsa consciência que o Wellington chama a atenção é importante exatamente para a gente fazer pelo menos uma dimensão do que a gente está falando, né? Porque é claro que nesse sentido vai funcionar negativamente, mas em outro sentido pode funcionar positivamente, certos valores, né? Oi, querido, fala. Depois o Marney que também queria falar. Eu peço até desculpa ao Marney por estar passando a vez, mas é só pelo diálogo aqui, pelo que a professora colocou. É porque eu me pergunto se estranhamento não seria melhor do que falsa consciência, enquanto conceito. Eu até mesmo domino pouquíssimo, mas estranhamento, alienação não seria melhor do que falsa consciência. Por exemplo, nós usamos o termo determinação, e tudo bem, como determinações econômicas ou determinações políticas influenciam. Mas, como coloca lá no livro Marxismo e Literatura, acredito que é esse, esqueci o nome agora. Raymond Williams? Isso mesmo, Raymond Williams.
Raymond. que ele propõe que condicionamento seria melhor do que determinação na relação, quando se fala sobre as relações entre o econômico e a questão cultural. Então, pensando aí, pegando esse gancho desses conceitos, ao meu ver, estranhamento e alienação ele funcionaria melhor do que falsa consciência, principalmente pelo desgaste do termo com a análise de determinados marxistas ortodoxos, principalmente nos anos 60, 70, quando vai falar sobre a classe trabalhadora, não necessariamente sobre o campo religioso, mas principalmente ali na ditadura militar também, onde vai dizer que os trabalhadores que não assumiram a luta armada tinham uma falsa consciência, não tinham uma consciência de classe, né? Então, esse mecanicismo e esse marxismo ortodoxo, parece que para mim, na minha leitura, ele remete a essa leitura mecanicista. Eu já acabo associando. Talvez tenha mais a ver com uma forma que muito foi utilizado ao longo do tempo, e aí eu acabo criando essa certa aversão, né? Aversão mesmo ao termo, mas claro que se você utiliza o termo e coloca uma nota, ou senão você explica ao longo do texto a forma como você está utilizando ali a perspectiva de falsa consciência, isso é resolvido tranquilamente, na verdade, sem nenhum problema. Mas eu acho que estranhamento poderia funcionar melhor. Mas aí, na verdade, eu pergunto, são sinônimos? Podem funcionar como sinônimos? Eu realmente não domino, não tenho como dizer. Excelente pergunta, meu caro Watson. Diga aí, Marney, vamos pensar. Vamos dar continuidade a questionamento do Wellington aí. Achei interessante também. Você não ia continuar falando, Phil? Quando você queria falar antes, você esqueceu já? Não, era só na parte do que levaria essas pessoas a aceitarem isso. E eu também me faço essa pergunta. E acho que aí a gente vê uma diferença em relação ao século XIX com o século XX, é a ascensão do consumismo da propaganda, né? A religião, querendo ou não, a teologia da prosperidade, como ficou sendo chamada, ela oferece um atalho, né? Você tá ali, é quase que como com uma barganha, um investimento a longo prazo, uma especulação. Você entra com 10% do seu ganho, com oração, exorcismo e jejum, que a sua prosperidade vem. E se ela não vier agora, um dia ela vem, porque Deus é fiel, né? E à noite você tem as lágrimas, mas a felicidade, a luz do dia vem pela manhã. Tem um monte de coisa que legitima isso. E aí tem toda essa lógica, né, de mercado que acaba entrando na igreja. O cara tá ali, tá trabalhando, tá vendo um monte de propaganda, um monte de mercadoria, essa fetichização, né, um monte de mercadoria sendo esfregada na cara dele, onde ele vai, até num ponto de ônibus, e o consumo, né, o desejo do consumo. Só uma correlação aí, mas é bem reduzida, né, porque não é somente isso, também tem algo mais até subjetivo. Pois é, né? Não tem como a gente escapar desse ambiente que a gente tá, né? Então, tirando aí, talvez, mesmo, acho que até já cheguei a falar isso, não sei se com vocês ou com as turmas, que mesmo se a gente tá numa comunidade isolada, você vai lá, eu vou lá pro meio do mato, viver em comunidade, né? E não quero mais saber de vida capitalista. A gente ainda está preso a certas determinações, certos condicionamentos do sistema, que a gente não consegue ser autossuficiente totalmente dentro desse sistema. É complicado você criar uma autossuficiência. As comunidades que lutam aí, o pessoal da Teia dos Povos, MST, comunidades indígenas, quilombolas, que possam tentar fazer um esforço de ser autossustentável no máximo possível, você ainda tem coisas que a gente não escapa, né, dessas relações, né? Por exemplo, a estrutura da propriedade da terra, a forma como isso é estabelecido,
todo o poder do Estado jurídico, político-policial que vai interferir nesses processos. Então, você está lá na sua terrinha, se não for propriedade privada, escriturada no cartório, ipsilíteris, que você vai ter lá o papelzinho para dizer, ó, aqui é meu, vocês não podem me expulsar daqui, você teria um pouquinho mais de segurança jurídica, mas isso não significa que em algum momento aquele pedacinho de chão ali não vai se tornar um problema no progresso. E aí alguma grande empresa aí, agrobusiness, não vai querer te comprar, ou não vão querer te matar, ou jogar veneno na sua cabeça, ou te expulsar dali. Então é isso que não dá para fugir, gente, né? É isso que não dá para escapar. Aí, assim, as perguntas que o Wellington faz, elas são muito pertinentes, assim, porque talvez, aí eu não sei, eu também vou especular, porque eu também sou estudante, né? Eu estou estudando. Eu acho que tem muita coisa aí que tem a ver, lógico, com a recepção do marxismo, né? Quer dizer, com as obras de Marx e Engels, né? Os acessos, como que foi feito ali do 19 para o 20, todo os debates dos intelectuais que reivindicavam o marxismo, né? Primeira Internacional, Segunda Internacional, e bababá, e Revolução. Então tem tudo aquele esquema lá. E o texto aqui do Venâncio, se a gente ler com calma, a gente percebe que ele já está dentro de uma das linhas de interpretação. Eu estou lendo esse livro aqui, até por isso que eu falei que eu queria mostrar para vocês outras coisas, do Marcelo Musto, recentemente lançado da Boitempo aí, Repensando Marx e os Marxismos. É uma leitura super tranquila de fazer, viu? Já está na metade, eu nem senti praticamente. Ele escreve muito, muito bem, muito claro, muito explicativo. E aí ele fala aqui em um momento exatamente dessa recepção das obras, porque o Marcelo Musto é um desses jovens pesquisadores aí, vamos colocar jovens, que estão trabalhando lá com a Mega, né? Então, lá na Alemanha tem um instituto, né, que estão fazendo aí a tradução de todas as obras de Marx e Engels e fazem aqueles estudos filológicos. Então vão lá pegar os manuscritos e ver Marx está escrevendo de que jeito, com quem que ele está dialogando, e aí sabe lá os caderninhos de anotação do Marx, tudo que ele leu. Então no ano de 1843 o Marx estava lendo o quê? Aí o pessoal, né, sabe todas as leituras e tudo. Então, assim, tem uma discussão aí, desculpe eu fazer essa digressão, porque eu acho que ela talvez possa ser interessante para a gente pensar o uso das palavras, que era a discussão que tem nisso que o Wellington estava falando, dos ortodoxos. Quer dizer, uma certa leitura que foi muito identificada com o chamado marxismo estruturalista, que fazia lá o chamado corte epistemológico, né? Que é o Althusser, que vai dizer que o jovem Marx, o que o Marx produziu na juventude, chega um momento que ele rompe com o pensamento de Hegel, rompe com aquilo tudo, e aí a economia política, e aí ele descobre a verdade, e aí tipo o Capital é a grande obra, etc, etc. E essa separação entre uma coisa e outra, entre aquela produção, que é exatamente a produção que o Romero está analisando, que é a produção de juventude, onde ele está discutindo muito com Hegel, com Feuerbach, com a questão da filosofia, né? E a economia política, ele vai se aproximando dela na medida que ele, né, vai tendo as experiências de vida dele. Conhece o Engels e blá, 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 a gente sabe a historinha. Chega um momento ali, lá em Paris, 1844, quando ele retoma um contato com Engels mais cotidiano, começa a se interessar por economia política, ele vai dar, de fato, ali na dialética, né, a supra-assunção dele em relação ao pensamento hegeliano. Mas ele nunca abandona, de certa forma, algumas bases do pensamento hegeliano que para ele são importantes. A questão da lógica, da ciência da lógica, por exemplo. Ajudou Marx a entender, inclusive os seus estudos de economia, foi importante o uso do método, da dialética. O Marcelo Musto, ele vai dividir um pouco, ele vai explicar mais ou menos essas distinções, porque tem uma galera que vai se apegar, quando os textos do jovem Marx começam a ser republicados ou publicados na íntegra, a partir dos anos 30, é que alguns intelectuais na Europa vão ficar deslumbradíssimos com o jovem Marx,
vão achar ele muito mais humanista, muito mais legal, porque está falando de outras coisas que não é economia, né? Ele é um cara assim super poeta, ele é um cara descoladão, ele é o cara. E aí alguns vão se apegar muito a esse jovem Marx e vão querer retirar desse jovem Marx aqueles elementos chatos da economia. E a galera, outros que não, que vão estar ali ficção no Marx velho, vamos dizer, na economia política, e não vai entender como que aqueles elementos anteriores eram importantes também para a economia política. Gente, o Marx não é determinista econômico, a gente já entendeu isso. Não é. O Capital não é determinismo econômico. Quem lê o livro Capital com um olhar crítico, vê que o cara está falando de um monte de coisa, ele está falando da vida social. Só que essa disputa aí dos anos 50, que pegou mais forte, depois com a queda da União Soviética, aquele bafão todo, Stalin, Thompson, a galera toda lá que vai fazer a crítica daquilo que estava muito amarrado no marxismo, num certo marxismo, vão dizer que então não há uma ruptura, é um contínuo, que as obras do Marx têm um contínuo. O Venâncio, ele fala de uma continuidade aqui, no pensamento marxista. Não sei se vocês repararam. Tem ali, em algum momento, eu até tinha anotado a página. Peraí, eu anotei mesmo. Estava aqui no meu lapisinho. Lá na página 114. Ele tem uma percepção do pensamento marxiano como um contínuo, que vai continuando. A questão é que essa continuidade, ela também não é a mesma. O Marx não nasce com a ideia e morre com a ideia. Ele vai mudando, gente, ele vai transformando, ele vai estudando, vai mudando a forma de entender as coisas, vai mudando a aplicação dos conceitos, vai mudando a forma de pensar também, vai recolocando. A galera aqui, esse carinha aqui que é muito chatinho, Marcelo Musto, como ele é aquilo, né? Pessoal, os especialistas, né? Ele parte de uma perspectiva que eu acho que é a perspectiva mais óbvia, que é a dialética, da gente entender esses processos como processo dialético do próprio autor. Agora, segundo Marcelo Musto, não sou eu porque eu não li Hegel, Marx também errou em algumas leituras de Hegel. Quem sou eu para dizer se Marx errou na leitura de Hegel, porque eu ainda não consegui lidar bem com Hegel, fugir do Hegel. Pelo menos em algumas análises, em determinado momento das leituras, a lógica hegeliana ali do Marx não estava tão bem lógica assim. Mas vai saber, não sei, tem que terminar de ler para entender, né? Mas eu acho que tem questões aí que são questões do método, né? E isso que o Wellington trouxe das palavras, porque estão vinculadas a uma certa tradição do marxismo, a gente pode tomar cuidado. Mas aí, por exemplo, o entendimento da consciência, né? Então, o que era a consciência entendida lá no século XIX, numa leitura que vem da tradição iluminista, vinculada à questão da razão, na filosofia moderna, porque esse é o debate, lembra que a gente fez essa discussão aqui do Hegel, que é a relação entre o ser e o pensar, entre o ser no mundo. Por isso que fica aquela coisa ainda da falsa consciência, né? E você ter depois o que hoje a gente entende por consciência, já depois de todo um debate como é que chama? Os caras? Dos psicanalistas e Lacan, e os próprios marxistas que vão trabalhar com a psicologia. O Lukács, né? Que fez aquele livrinho lá da consciência de classe, não foi ele? É o Lukács, não é? E aí você tem aí essa variação. Então, por exemplo, hoje tem uma galera de ensino de história que trabalha com o termo consciência histórica. O Wellington sabe explicar. O que é essa consciência histórica para o pessoal do ensino de história? Até era uma boa pergunta que eu quero saber, porque eu não tenho uma definição clara disso. Eu ouço as conversas, eu entendo, mas fala para nós, Wellington. É o Hilsen, né? Principalmente, o pessoal está usando. Então, eu não... Primeiro, devo deixar claro que nunca li o Hilsen, não trabalho com ele, e que há uma ala do pessoal do ensino, que trabalha com ensino e formação de história, que não gosta muito, não adere muito a ele, tá? É uma disputa ainda, pelo menos aqui no Brasil. Bem, eu
eu não tenho domínio. Pelo que eu já escutei das palestras, inclusive principalmente da professora Lídia, é como nós apreendemos aí a questão da historicidade e essa perspectiva da historicidade e trazemos para o nosso cotidiano, no caso, pensando para o ensino, pensando em jovens, né? Os jovens ali da educação básica. Então, como é que eles relacionam ali os acontecimentos, os conceitos históricos e veem essa importância e se localizam como seres históricos e trazem aí, principalmente a questão da historicidade. A consciência histórica estaria ligada à noção de historicidade, ou seja, perceber que é um fenômeno sócio-histórico, né? E perceber também, isso traria algumas contribuições. Por exemplo, diante de uma crise econômica, perceber que ali é uma agência humana também. Então, isso traria, se o indivíduo se sente totalmente impotente, digamos assim, os alunos e o cidadão que está sendo formado, ele percebe que diante dessa crise ela é resultado também de uma agência humana e dessa forma ela pode também ser solucionada, enfim, pensando historicamente, pensando nessa crise. Então seria mais ou menos isso, pensar os fatos e a realidade através dessa historicidade. Bem, estou falando a partir do que eu escuto, mas não é a área de ensino de história que eu conheço, nem que eu dialogo. Pois é, porque parece que tem uma pitadinha aí de materialismo, né? Porque é claro que o materialismo não é só marxista, né, gente? Mas é isso, você entender que as coisas mudam, né? Que há uma percepção de que se a gente construiu as coisas na história, a gente pode desconstruí-las, né? E reconstruir, fazer outra coisa. Mas eu não sabia que o Husserl não era tão bem assim. Achava que era uma coisa mais assimilada já, que ele aparece tanto. Há uma disputa ainda. Mas, assim, tem uma ala que tem crescido bastante, na verdade. Inclusive em produções, de coletâneas, de eventos. Mas, por exemplo, localmente, fora a professora Lídia, localmente, eu falo como se eu estivesse em Alagoas. Em Alagoas, fora a professora Lídia e seus orientandos, mais ninguém trabalha com isso para refletir a questão do ensino. Muito bem. Você está trabalhando com quem, então? Diz para nós. Eu, particularmente, Paulo Freire, na verdade. Então, eu trabalho mais com a pedagogia da autonomia, ou eu prefiro chamar de pedagogia da libertação, e não pedagogia do oprimido. Até porque ele está fazendo uma crítica, na verdade. Mas muito Freire que eu uso, Cícero Bittencourt também, gosto muito da Bittencourt. Então, tem Fonseca também, Guimarães. Muito bem. Mas porque assim, eu acho que é isso, a gente trabalha às vezes os conceitos, a gente também lembrar isso da historicidade dos conceitos, né? Então, como no marxismo é um campo muito variado e tem essas tensões internas do campo, essas disputas internas, né? Isso faz com que a gente precise ficar atento. Se eu for usar essas categorias, trabalhar com isso, alienação, estranhamento, falsa consciência, condicionamentos, determinações, é bom eu ter um pouco de noção da história dessas palavras aí, como elas foram usadas, né? Reusadas e reivindicadas aí na disputa. Por exemplo, uma coisa que eu tenho me pensado, a gente tem feito bastante a crítica do chamado determinismo, ou, por exemplo, não do determinismo, mas do estruturalismo, né? Isso que é dado lá no estruturalismo. Inclusive, Althusser, que eu mencionei aqui. Aí eu estava observando aqui a crítica do Musto ao Althusser, mas tem umas notas de rodapé que são muito interessantes, e eu acho que é aí que está a riqueza do pensamento crítico na proposição dialética. Quer dizer, tudo do Althusser é ruim? Não.
tem algumas coisas que são interessantes, a gente pode ler, aproveitar a análise que ele está fazendo. Agora, muitas vezes a gente precisa saber muito de um certo assunto, você está muito envolvido no debate, tem muitas referências para você pegar algumas sutilezas nessas disputas, né? Por exemplo, a forma como lá a história social inglesa, marxista, ela vai recolocar alguns temas, vai puxar temas que estavam desconsiderados, vamos dizer assim, da produção marxista até então, ela abre campo assim para um debate muito, muito, muito rico. Agora, talvez a gente precisasse dar uma olhada também na produção anterior para ver o quanto que essa produção anterior, de fato, ela não estava abordando aqueles assuntos, porque a gente compra tudo muito no manual. A gente aprende lá em teoria da história que é isso, você tem lá os cortes epistemológicos das coisas e parece que, então, positivismo é uma merda, aí escola dos análises. A escola dos análises, então, depois também vira uma bagunça, aí vem isso aqui. Aí você fica assim, sabe, caminhando como se a gente tivesse picadinhos. Então, acho que a gente tem que ter um pensamento mais articulado de observar processos e observar os movimentos nesses processos, as contradições. Então, tem um pensamento mais dialético mesmo. Eu sei que a gente já está avançando aqui, eu não sei se a gente vai... O Marney está com a câmera desligada, não sei se o Marney quer comentar mais alguma coisa aí do capítulo do final, que a gente nem falou do Zizek, né? É que, gente, o capítulo 3, ele mistura o Zizek com o Freud, e o negócio é alienação, e é Zizek, Marx, Freud, e foi a VAR. Lacan. Oi, fala. E aí me faltou a leitura dessa galera aqui, que ele cita, porque eu mesmo não falei nada assim, tá? Vai pegar muito na psicologia aqui, conceitos de fetichização, do simbólico. E é um capítulo curto, mas denso. Eu achei ele bem cabuloso de entender aqui. Porque ele vai para psicologia, gente. E aí ele cita o Safatli, o Zizek e o Freud. Porque, assim, tem uma pegada da percepção... Vamos dizer que essa crítica final, ele tenta puxar para o tempo mais presente, né? Ele parte do trabalho do Zizek, falando da crítica do fetichismo como a ilusão alienante da autonomia em relação ao objeto que lhe deu origem, que é a crítica fundamental da coisa monetária, como equivalente geral para fazermos uma espécie de transposição para a economia política da crítica da religião operada por Feuerbach e Marx. Então ele usa o Zizek de desculpa para dizer que a crítica marxiana e do Feuerbach em relação à religião teria que pegar elementos ali da economia política para entender também determinados processos. Então, no fundo, ele está puxando para a gente pensar que o fetichismo da mercadoria, tal como Marx vai trabalhar no Capital, é um elemento interessante para a gente pensar a crítica da religião. E aí, vamos dizer assim, que isso não é muito novidade também, porque se a gente for pensar quem pensou o capitalismo como religião, o Walter Benjamin tem um livrinho que é o Capitalismo como Religião, né? Os debates lá do Weber, lá na coisa das origens do capitalismo com o protestantismo, tem elementos dessa discussão também. Mas qual que é o outro camarada que faz isso? O pessoal da teologia da libertação faz muito essa discussão, né? Então talvez aí também volte o Otto Maduro, apesar que ele não cita, eu não percebi ele citando o Otto Maduro nessa parte final. Mas aí a coisa entra nesse nível de complexificação, no sentido de que esse fetichismo, naquele sentido antigo, ele seria uma ilusão alienante, né? E aí a crítica do fetichismo em economia do Marx é também uma crítica do feitiço da economia, a crítica do fato econômico como feitiço. Então, da gente ser deslumbrados aí por esse sistema todo no capitalismo, e a gente, né, vamos dizer aí, nos alienamos nele. Então, o negócio chega nesse nível. É claro que a gente percebe no final que ele está fazendo isso, né? Aquela crítica da religião aí, como Marx falou, dessa teologia da prosperidade, ele está batendo aí nessa tecla, né?
E pensando muito como que essa religião aí, lá no final, já mais ou menos na conclusão, na página 150, né? Ele vai falar assim: o comportamento religioso ele seria uma primeira expressão de um processo de racionalização que procura construir uma relação de sentido. Ele está citando um tal de Boudever, 1974. Então, se a religião ela produz sentido, e o sentido que essa religião está produzindo expressa o capitalismo, fudeu. Quer dizer, pelo menos nesse sentido de que esse capitalismo ele é um sistema que funciona na base da exploração, da mais-valia, né? Então, se eu ordeno religiosamente esse mundo, sacralizo ele dentro dessa estrutura, fudeu, né? Então, o sistema de crenças religiosas, segundo ele, eles vão se acomodar no terreno da luta de classes, confundindo-se com a própria ideologia, ou seja, como forma de dominação destinada a justificar e perpetuar certa ordem, justificando-a e legitimando-a, né? Em outros termos, e para falar com clareza, a concepção cristã do mundo é hoje essencialmente política. Ela vive dessa maneira, ela só se torna eficaz dessa forma. Entretanto, a teoria, de forma semelhante à prática, se situa em outro plano, o da abstração teológica metafísica. Aí ele está citando o Lefebvre lá, não sei qual que é a página. Enfim, aí seria a grande contradição, né? Porque eu elaboro na abstração, metafisicamente, os elementos que justificam a minha existência como religião, mas no fundo eu só sobrevivo dentro da estrutura do sistema. Então a coisa tem um ir e vir ali, né? E aí ia ser interessante, quer dizer, agora pode ser problemático, a gente tem que tomar cuidado na hora de pensar isso. Não é que né, ele montou aqui um sisteminha e dá pra gente pegar, aplicar, então, para estudar aí as religiões. É sempre tomar cuidado um pouco com isso. Mas eu acho que dá, talvez, caminhos de possibilidade da gente sair desse universo agora, da crítica da religião em Marx, no sentido de somente entender aquela coisa filológica, né? Que nem a crítica do Marcelo Musto aqui. Eu só quero entender o que o Marx pensava ali em tal momento. Ou como que ele leu tal coisa e por que ele escreveu assim. Beleza, é importante a gente entender o processo de desenvolvimento do pensamento do cara, né? Beleza. Só que tem um limite. O limite do real. Marx morreu, não viu um monte de coisa, não participou de um monte de coisa. Ele não vai ser o Marx sozinho que vai explicar o nosso mundo para nós. E nem fazer o nosso trabalho de história social das religiões. A gente precisa ver que se o materialismo histórico dialético, ele é um método pertinente ou não para aquilo que a gente está fazendo. Desculpa aí, gente, deixa eu ligar a luz aqui porque está ficando escuro. Voltei. Falei pra caralhos também agora. Comentem, por favor. Eu esgotei o Venâncio. Marne, por favor. Acho que por hora assim, o que eu achei interessante no texto foi justamente esse esforço dele de articular, né, as formas de pensamento, conceitos já estabelecidos ali, pontos de convergência, Freud, entre os estudos de Freud e Marx. E de fato, a programação está um pouco na raiz do questionamento do Wellington, né? Quando ele falou lá, perguntou lá mais para trás no debate, o que leva as pessoas a aceitarem o que aceitam, né, nessa sociedade atual. E esse debate acaba indo batendo na questão do psicológico mesmo. Pois é, o psicológico, subjetividades, afetos, crenças. Aí a coisa entra nesse nível. Que aí a galera vai dizer, marxista não sabe trabalhar com isso. Porque desvaloriza, né, o subjetivo do ser humano. Não é, meu povo, por favor.
Pega o texto do Wilson falando do Pai de Santo para vocês verem o quanto que o subjetivo está ali. O quanto que essa experiência do indivíduo, do coletivo negro, está forte ali nessa elaboração. Eu acho que se a gente for pensar em termos da aplicação do método para o estudo das religiões, é interessante ver isso, porque se os indivíduos estão nas suas experiências lá, naquele momento histórico X, dentro de um conjunto de relações que condicionam eles a certas situações, lembrando que as situações que a gente sabe que são fundamentais, como é que a gente sobrevive aqui? Como é que a gente fica vivo? Como é que o meu trabalho se dá? Como que eu me mantenho, me sustento, eu, minha família, meu grupo? Porque é isso que vai dar as condições, o tempo que eu vou ter para poder fazer a minha subjetividade, a minha elaboração. E às vezes a minha religião está totalmente ligada ao meu fazer, né? Aquilo que eu faço para sobreviver. E aí a gente entende porque para alguns fazer o pastoreio, se tornar pastor, é uma ascensão social. Eu virar o pai de santo no terreiro, ter a minha casa de santo, é uma forma de eu também me manter. O padre na paróquia com seu salário, tá bem, né? O padre que tem uma paróquia aí que consegue manter um carrinho bom para ele andar aí nos interior, ele tá melhor. Então, essas coisas a gente tem que entender. Às vezes a gente acha que botando a economia política ou fazendo essa relação com o material, a gente está conspurcando a religião. A gente está retirando dela alguma coisa que é muito específico e muito mágico e especial dela, mas não é, gente. O especial está exatamente aí. Por que a gente acha bonito e a gente se emociona quando você vê as comunidades religiosas participando numa festa, fazendo a festa do seu santo, fazendo ali uma quermesse, construindo a igrejinha ali na base do mutirão? É o concreto da experiência religiosa, né? Eu estava assistindo um debate não, né? Entrevista do padre Júlio Lancelotti lá no Mano Brown. Vocês viram? Você ouviu? Ah, é muito legal, cara. Fantástica a conversa dos dois. Você vê que as experiências dos dois são totalmente diferentes, né? E as compreensões de algumas coisas, assim, mas eles se compreendem muito, assim. E o padre Júlio conta umas coisas muito interessantes da experiência dele de padre. E aí a gente vê a complexidade da vida, né? Da vida religiosa. Mais comentários, gente? Que eu quero alugar o ouvido de vocês para uma coisinha só. Padre Júlio, inclusive, que ele tem que tomar cuidado com os especuladores do mercado imobiliário da região onde ele atua, porque aquele monte de mendigo desvaloriza os imóveis e a galera tá querendo pegar a cabeça dele. Mais uma vez aí o mercado e o capital, tá vendo esse jogo aí? Exatamente, a especulação imobiliária manda matar o padre daqui a pouco. Ameaça de morte ele recebe de monte. Gente, é só para deixar ainda ser chata numa coisa. Tem um pedaço aqui no capítulo desse livro verde do Marcelo Musto que eu anotei aqui para falar com vocês, porque eu acho que é bacana, que é o capítulo 5, chamado Método, Concepção de História e Produção Capitalista na Introdução de 1857. Que é uma introdução acho que é dos escritos econômicos ainda do Marx, que é do processo de estudo dele para poder depois escrever o Capital, que ainda vai demorar 10 anos depois é que ele vai dar conta de parir o Capital, né? Mas falando do método, o Musto ele faz um resumo aqui que eu achei muito útil para a gente pensar algumas coisas, porque uma das dificuldades que a gente tem em relação ao método histórico ou historiográfico, ou às vezes escrever, é a gente conseguir, da relação entre as fontes e a bibliografia, a gente abstrair uma problematização sobre aquilo que a gente está lendo. E isso eu percebo muito nos meninos na graduação, às vezes no mestrado a galera trava em alguns pontos. E como eu participei recentemente da seleção de mestrado, e foi muito sofrido, principalmente as provas escritas, projeto também, mas menos sofrido. A prova escrita foi mais sofrida.
Então, eu acho que a gente precisa avançar nessa questão do método. E aí eu vou fazer uma citação aqui, vocês, por favor, tenham paciência comigo. Ele vai falar o seguinte, lá na página 137, ele está tentando fazer uma síntese, né, desse debate do método em Marx. Ele fala assim, a abstração, portanto, adquiriu uma função positiva para Marx. Já não era, como dizia em sua crítica de juventude a Hegel, sinônimo de filosofia idealista que substitui o real, e não era mais concebida, como foi nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844, como uma expressão genérica, uma expressão de genéricas fórmulas gerais por meio das quais os economistas mascaravam a realidade, ou como reiterou em 1847 na Miséria da Filosofia, como uma metafísica que transforma tudo em categoria lógica. Veja o que ele está falando. Abstração, antes, o Marx ele tinha uma percepção de abstração negativa, e aqui ele traz a abstração como algo positivo. Veja, por que eu estou citando isso? Porque a gente passou todas essas reuniões aqui essas semanas fazendo a crítica da metafísica, dizendo que não dá para ficar achando que tudo é abstração. Vamos puxar para o concreto, Então vejam o que ele está falando em termos de método. Agora que a sua concepção materialista da história estava firmemente elaborada e o contexto, caracterizado pela polêmica anti-hegeliana em que se moviam suas reflexões críticas, havia mudado profundamente desde o início dos anos 1840, Marx pôde reconsiderar a abstração sem os preconceitos da juventude. Assim, diferentemente dos representantes da escola histórica, lembram aí da teoria da história, escola histórica da alemã, que no mesmo período teorizavam a impossibilidade de se chegar a leis abstratas com valor universal, nos Grundrisse, Marx reconheceu que a abstração poderia desempenhar um papel fecundo no processo cognitivo. E aí tem uma nota de rodapé, número 34, e eu vou citar a nota para vocês e paro de falar, prometo. Ele diz o seguinte na nota de rodapé. Imediatamente após a publicação da introdução de Marx, em 1903, que foi quando o texto veio a público, nas páginas da revista alemã O Novo Tempo, Max Weber expressou a importância do emprego da teoria econômica abstrata para sintetizar fenômenos históricos, com diferentes analogias com relação às formulações marxistas. Tal posicionamento veio à luz no ensaio de 1904, Max Weber, A Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais. Aí ele cita aqui que está publicado no Brasil pelo Gabriel Kohn, né? No livro Max Weber, Sociologia. Segundo o autor alemão, a definição do conceito do tipo ideal não constitui uma exposição da realidade, pretende conferir a ela meios expressivos unívocos. O que Weber define como tipo ideal é impossível encontrar empiricamente na realidade, na sua pureza conceitual, pois trata-se de uma utopia. A atividade historiográfica defronta-se com a tarefa de determinar, em cada caso particular, a proximidade ou afastamento entre a realidade e o quadro ideal. Isso aqui é uma citação. O tipo ideal abstrato representa um quadro de pensamento e não a realidade histórica, e não serve de esquema no qual se pudesse incluir a realidade à maneira exemplar. Tem antes o significado de um conceito limite puramente ideal em relação ao qual se mede a realidade, a fim de esclarecer o conteúdo empírico de alguns dos seus elementos importantes. Embora não haja evidência de que Weber tenha lido a introdução, é interessante observar como em algumas partes sua exposição é semelhante à de Marx. Então aqui eu me lembrei imediatamente do Michel Levy, né, que faz esse esforço de aproximar Marx e Weber. Mas por que eu estou insistindo nessa coisa da abstração? Porque aqui no desenrolar aqui do capítulo, ele vai explicando então a questão do método, volta sempre esse elemento do jogo dialético em Marx, que uma coisa, normalmente ela apresenta como positivo, depois negativo, e aí ele faz o jogo entre esse positivo e negativo e tenta sair com uma outra coisa. Então a abstração era negativa, agora ela é positiva. Como é que eu vou fazer isso, esse jogo? Porque o que ele está falando aqui lá nos Grundrisse é a questão do método, que é a relação entre universal e particular.
Volta lá o Hegel, gente. Porque nós pensamos a totalidade do fenômeno social. Então eu tenho que pensar que há uma totalidade naquele fenômeno social. Só que para eu entender a especificidade, eu vou nas partes daqueles fenômenos, como eles se movimentam, nas suas contradições. Então esse olhar do geral para o particular, particular para o geral, quer dizer, eu consegui abstrair amplo e depois fechar o óculos no menor e fazer o movimento de idas e vindas, é a dificuldade às vezes no método que a gente tem. E na escrita historiográfica também. Porque eu estou lá analisando minha fonte, estou analisando lá o autor, eu estou analisando lá os meus sujeitos, vendo a experiência deles, observando como eles se comportavam, o que eles faziam, o que eles diziam, né? E aí eu tenho que relacionar aquilo, o que isso tem a ver com o resto. O que isso tem a ver com a sociedade ali naquele tempo? O que isso tem a ver com não sei o quê? Então, eu tenho que conseguir estabelecer a relação e ver o negócio na dinâmica, né? Porque não é fixo. Não é que eu começo a estudar um sujeito lá, 1800 bolinha, ele está pensando de um jeito, que daqui a 2 décadas depois ele vai estar pensando do mesmo jeito, ele é a mesma pessoa, né? Nunca é. Imagina então se eu estou estudando um grupo social, um coletivo, uma religião. Aí é que está a sacação, galera. Então, quando eu vi isso aqui, eu lembrei muito de nós, porque a gente estava bastante discutindo essa questão do método, pensando muito as dificuldades aí da aplicação, né? E eu, assim, eu queria agora ouvir vocês, desculpa ter falado tanto, mas assim, pra gente avaliar, então, um pouco dessa nossa experiência, como é que vocês acharam, o que é que vocês acham. Ano que vem a gente deixa pra lá e vai cuidar da nossa vida e... O que vocês acham? Como a gente pode fazer? Professora, eu pessoalmente achei bem proveitoso os momentos que a gente teve aqui. E apesar de não estar dando tanto movimento no grupo, né, assim, tal, eu acho que seria interessante, né, encerrar as atividades, tentar algo presencial, quem sabe, né? Acho que seria Sim, a gente podia fazer presencial alguma coisa. Agora sim, Marney, você avalia que essas leituras todas agregou para ti, assim, vamos pensar primeiro como indivíduos. Isso para sua dissertação, isso melhorou alguma coisa na sua vida? Sim. Ao mesmo tempo que ela complicou, porque eu estou lendo com outros olhos, né? Ela também, creio que quando sair o resultado vai ter melhorado bastante de qualidade. É a minha expectativa aí, espero conseguir dar conta e articular bem as palavras do texto, dando um sentido lógico para na batalha aí, mas para mim foi super proveitoso. Cefra, minha flor, você pode falar? Eu estou ouvindo aqui que o nosso dia ainda vai piorar, que parece que a Argentina está batendo a Holanda. Para completar. Professora, eu aprendi um pouco. Não sabia quase nada, aprendi um pouco. Você sabe que isso tem muito pouco a ver com com o meu trabalho especificamente, mas tem a ver porque eu entendo um pouco melhor coisas que aparecem no trabalho, né? Então, agora falta muita leitura, né? Eu preciso, assim, depois do 10º ano, conversando com vocês, pode ser que eu comece a entender alguma coisa. Se for continuar, eu tô dentro. Valeu, Flor. Vai. Então, eu não consegui acompanhar tudo, né? Mas acho que acompanhei até mais de 50%. Então, eu acredito que é produtivo, sim. Infelizmente, diante da dinâmica, eu não sei como é que a gente ficaria no próximo semestre. Acho que teria que ser... porque 3 reuniões realmente fica muito puxado para mim no mês, e eu ainda tenho uma reunião aqui do outro grupo de estudos que é com orientador, que eu não posso faltar também, né? Então, aí eu fico, no caso, com 4 reuniões mensais. Fora, eu estava ainda com as disciplinas, enfim. Então,
fica muito difícil. Mas eu acredito que devemos continuar, principalmente sobre essa questão teórico-metodológica mesmo. Realmente é importante. Não é fácil, sabe? Acho que não é fácil a questão do o método, né? Materialismo histórico dialético. Isso é algo que é repetido não só pela gente, mas geral. E há uma tendência de correr, eu acredito, há uma tendência de correr. Na disciplina obrigatória que eu estava pagando, nós lemos 2 textos de Marx, e assim, ninguém quis apresentar 2 capítulos de Capital. Todo mundo correu e apresentei sozinho. Então, há a tendência da galera correr mesmo, quando vê Marx, ou por achar que é muito complicado, ou porque vai ser muita economia, enfim. Então, eu acho que dentro dos nossos limites, acho que caberia ver aí os limites de cada um, os trabalhos que cada um de nós temos, e tentar organizar. Mas aí dentro das minhas possibilidades, eu também gostaria de continuar. Até porque, embora eu não tenha lido os 2 últimos capítulos, eu acredito que o debate aqui mesmo sendo presente, fez amadurecer algumas coisas. E até fiquei pensando um pouquinho com nó de falsa consciência, estranhamento. E aí a senhora vem agora com essa questão da abstração e tipo ideal, que eu particularmente eu gosto, na verdade, dessa contribuição. Acho que são 2 conceitos, o método, na verdade, do Weber, essa questão de tipo ideal, de modelos, eu acho interessante para determinadas análises, principalmente períodos, eu acho. Pensar a instituição. Não, claro que eu aplico mais para a Igreja Católica, mas eu acho que pensar também movimentos, e aquele momento do movimento. Sabendo que, evidentemente, como bem frisa o Marcelo Musto, não corresponde à realidade concreta. Deixar claro essas limitações. Enfim. Muito bem, pessoal. Pois é, eu fiquei pensando muito também. Eu assim, claro, né? Eu fiquei insistindo tanto com vocês pra gente fazer essa atividade, fiquei perturbando o Wellington lá pra gente fazer as coisas. O Wellington acabou desenrolando aí os textos, fazendo material. E eu não consegui produzir em torno disso. Eu fico pensando se eu deveria tirar um tempo também para sistematizar um pouco dessa parte dessa discussão e escrever alguma coisa para organizar a ideia, né? Organizar a cabeça e tal. Porque uma promessa que ficou daquilo que a gente tinha pensado era partir para a historiografia. Pegar agora textos de historiadores que aplicaram o materialismo histórico na análise de religiões para a gente ver como é que eles fizeram isso. Porque para nós é o mais útil, assim, útil assim, é mais próximo, né? A gente talvez tiraria um proveito diferente. Melhor, talvez, não sei. Aí, eu também acho que 3 reuniões está puxado, o ano que vem não vai ser bolinha, não vai ser fácil, porque tem todos esses outros compromissos. Eu vou, a partir de abril, vocês já estão sabendo, assumir a pós-graduação. E aí, vocês só vão me ver reclamar disso. Porque virar coordenadora, eu acho que era das coisas que eu mais corri nesse curso, foi de assumir coordenação. E apesar da coordenação do CPDIS, né? Mas o CPDIS é divertido. Então, vai ser um momento tenso para minha pessoa. Eu tô assim, já sofrendo por antecipação. Mas eu gostaria que a gente continuasse sim. Eu acho que se a gente fizer presencial, talvez isso ajude a agregar uma galerinha, né? E no fundo, eu pessoalmente, ajudou demais a gente fazer as leituras dos textos para quebrar isso que o Wellington mencionou, da galera fugir de Marx, ter medo, não querer ler, achar que é difícil e tal. Enfim, né, vocês verem, no nosso grupo lá tem trocentas pessoas, né, e aí foi chegando aí nos finalmente, sobrou nós. Mas eu, por exemplo, eu gostaria de encarar os textos de economia política, porque eu acho que é um ganho muito grande de compreensão do mundo. Depois que eu li o Capital lá na pandemia com a ajuda da professora, me gerou um vermezinho no coração, que fica me corroendo,
no sentido de que as coisas têm conexão, estão interligadas, têm relações, e às vezes a gente fica perdido nas explicações políticas, ou a gente só fica preso na explicação política, social e cultural. A gente não quer olhar para a economia porque a gente acha que vai levar a ferro, exatamente porque a economia tem continha, é chato às vezes, é aquele monte de termos que a gente não conhece. Então, começar a ler os textos de Marx e economia, realmente, eu seria uma das colegas do Wellington que fugiria, ia deixar ele na mão, para ele fazer o seminário sozinho, porque eu fiz isso na minha juventude, né? O Wilson queria me ensinar e eu fugi. E hoje eu tenho plena consciência da importância que tem. Porque quando eu tô ali tentando ler o Grundrisse, eu não saí da introdução do Grundrisse, gente. E aí eu tô lendo o Marcelo Musto, que tá me explicando o Grundrisse. Aí eu tô ficando feliz porque ele tá explicando, tá facilitando, mas eu preciso encarar o Grundrisse por mim mesma. E assim, gente, não tem como escapar o fato de que nós vivemos numa sociedade capitalista. Os nossos objetos de estudo, dependendo, eles não necessariamente estão no capitalismo ipsiliteris burguês, mas estão em momentos diferentes de um processo histórico articulado. Então, se está lá na escravidão ainda, a gente sabe que a escravidão faz parte de um processo, né, de produção mundial que sustenta e dá as bases para o capitalismo industrial tal como a gente conhece hoje. A escravidão, ela não está lá no passado e não existe hoje, não está presente aqui. Tanto está que nós temos o racismo aí estrutural, institucional, presentes. Estava vendo uma discussão de um outro camarada, ele falou que pegou dados da OCDE. OCDE é a Organização do Comércio, né? Essas organizações aí capitalistas que tem, não sei se é vinculado ao FMI, à ONU, não sei. Alguém sabe? OCDE? Que feio, a gente tinha que saber essas coisas. OCDE. O que é OCDE? O Google é bom para isso, né? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Então essa é a OCDE. Ela é capitalista, ela não é uma instituição socialista, né? Que nem o pessoal aí acha que o globalismo é comunista, mas não é, né? E esses caras, eles fizeram estudo aí das populações, obviamente, e dizem que uma pessoa que vive hoje na pobreza, ela teria que ter 9 gerações para no sistema capitalista ela ter uma melhora de vida. 9 gerações. Gente, o que é 9 gerações? Você joga para trás, uma pessoa negra hoje, na periferia, 9 gerações para trás, onde é que estava a família dela? Estava na senzala. Então, aquela escravidão lá, tá aqui, gente. É isso que eu acho que a gente falta para o entendimento, às vezes, das coisas, né? Talvez se a gente conseguisse aprofundar um pouquinho melhor entre economia política, algumas coisas, porque a economia sendo política, ela não é econometria. Ela não é economia liberal só no sentido de você organizar o capitalismo. É claro que essa economia política marxista, ela discute com os economistas burgueses, né? Obviamente, tanto que o Capital é a crítica da economia política, porque a economia política, primeiro, ela é desenvolvida pelos economistas burgueses, né? Liberais, vamos dizer assim. Mas, enfim, é uma coisa que eu, pessoalmente, acho que um dia a gente poderia encarar, mas não vai ser pro ano que vem, não se preocupem, porque não tem condição. Oi, fala. Pode falar, Marna. Acho que tá oscilando a conexão dele. Fala, meu bem. Eu acho que a minha internet tá dando uma oscilada aqui. A minha curiosidade, professora, na parte de economia, a gente pegaria os escritos econômicos de Marx ou a gente pegaria mais no geral, assim, tipo livros sobre história econômica, clássicos da economia como um todo, até com quem ele dialogava, Ricardo, Smith. Esse que é o problema, a gente recriar a roda. Não dá pra gente fazer o percurso que o Marx fez, gente. O cara ficou 20 anos estudando economia política, é impossível. A gente tem que partir já da síntese. Pode pegar ali, sei lá, por exemplo, tem uns livrinhos simples do aquele camaradinha lá, explicando o Capital, que é um geógrafo. Como é que é o nome dele, meu Deus? Esqueci. Mas tem uma coleção que é o cara assim, ele... David Ricardo.
É esse aí, o David Harvey, não é? Ele tem uns livrinhos explicativos do Capital, assim. Tipo, a gente lê o David Harvey explicando, e depois você lê o Capital. Tem também, assim, uns livrinhos da Boitempo, que é o Capital para Iniciantes, assim, parece umas coisas para criança. Também é bem útil. Esses, assim, meio história em quadrinhos. Tem o José Paulo Neto também. Tem o J. É da coleção de serviço social. Ele tem um que é exatamente Economia Política e Introdução, que é ele e outro autor. Exatamente. A Sofia Manzano, aí, que foi candidata do PCB, e tem um outro pessoal que lançou na expressão popular um capital para educadores populares, assim, uma coisa nesse nível, assim, de formação. Aí a gente poderia arriscar, eu acho que... Arriscar não, né? Assim, se debruçar fazendo essa leitura. Mas, enfim, isso é só plano, gente. É só delírio nesse momento. Não se sintam angustiados, porque... Infelizmente, assim, eu não tenho condições mesmo de fazer isso pro ano que vem, porque a gente precisa dar conta lá do projeto de Igreja e Ditadura. Vocês precisam terminar a tese, terminar a dissertação, terminar a TCC, fazer muita coisa. Mas a gente tem que talvez botar como horizonte de expectativa, como perspectiva, para que o grupo, nós como pesquisadores, né, como coletivo de pesquisadores, a gente avance, né? Melhore aí as nossas reflexões. Beleza? Então, muito obrigada, pessoal, de coração. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aí, firmes e fortes. Fala, meu bem. Antes da senhora encerrar, não daria um textinho, não, por mês? Um textinho introdutório, não um Marx mesmo, tipo um textinho do José Paulo Neto ou um capítulo do David Harvey por mês? Pelo menos para a gente não parar o grupo. Pode ser. Pode ser, sim. Acho boa a ideia. Então tá. A gente volta em janeiro e o semestre da UFAL começa dia 23 de janeiro. A gente pode já deixar uma reuniãozinha de planejamento, mas aí assim, vamos encerrar com o Lier, porque eu não queria desvincular essa nossa atividade do Lier, sabe? Eu queria muito que a galera do Lier meio que acompanhasse mesmo, assim. Aí a gente conversa no Lier lá na quarta e tenta ver se casa os calendários, se a gente articula com o Lier isso, porque voltando a se encontrar mais presencial, fazendo híbrido, que seja híbrido, mas assim, a gente tá junto, a gente talvez pudesse intercalar aí essas leituras, né? Porque o Lier, assim, com esse esquema que tá só debatendo as produções, é importante, mas os debates de produção, quando eu já reclamei isso, né? Quando fica a galera sem fazer pergunta para quem tá apresentando, é muito ruim. Então, eu sei que às vezes depende do texto e tal, e dessas correrias da vida, mas vamos ver como a gente define lá. Mas eu acho que sim, Wellington, a gente podia assim, se garantir pelo menos uma vez por mês, começar a fazer aos pouquinhos, né, sem angústia. Acho que daria bom. Em relação a essas gravações nossas, por exemplo, eu acho que não vale a pena divulgar público não, porque é só mesmo para o nosso consumo interno. Talvez a gente deixe guardado aí uma hora, se a gente precisar organizar um materialzinho para outro mini curso, alguma coisa, a gente rever e ver o que dá para aproveitar, né? Aí a gente sistematiza. Beleza? Então, muito obrigada, gente. Vão lá sextar agora, aproveitar aí a bad do Brasil. Mas lembrando que poderia ser bem pior, que se Bolsonaro tivesse ganhado, aí sim ia ter gente se jogando no salgadinho, porque ia estar osso, mas pelo menos a gente ainda tem razão. Esperanças. Vamos esperançar. Falou? Bom, e pelo menos tanta camisa verde e amarela vai sair da nossa frente, né? Vai diminuir bastante. Esperemos que sim. Não há mais justificativa, né? Pois é, agora... Agora, se aparecer, você sabe que é bolsominion mesmo. Pois é. Falou, meu povo. Bom descanso. Um abraço. Pra todos. Beijo pra vocês. Se cuidem, por favor. Até mais.